Segunda-feira, 21 de novembro de 2016, está de volta na TV Câmara ao vivo para todo o Brasil, o Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir o impressionante número de que em cada 3 brasileiros que participaram ou poderiam participar das eleições no segundo turno desse ano de 2016, as eleições municipais, simplesmente deixou de votar ou anulou o voto. Por que você não vota em ninguém, não votou agora e talvez não esteja querendo votar nas eleições federais de 2018, as eleições gerais de 2018? E o que isso tem a ver com a discussão de reforma política que está aqui na Câmara dos Deputados, mais uma vez sendo realizada? Já foram várias propostas, eu até peguei um número curioso, 875 propostas de reforma política já passaram pela Câmara dos Deputados nos últimos 10 anos e agora nós temos mais uma em discussão. E para falar desse assunto com a gente, nessa volta do Participação Popular, nós temos o deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal. Deputado, bem-vindo mais uma vez ao Participação. Muito obrigado pela participação, é muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui, o senhor como relator, né, nessa comissão exatamente que está discutindo? Não, eu não sou relator, sou membro da comissão e sou líder do partido. Exato. Do PROS. E é uma das vozes ativas, inclusive, nesse debate, né? Pelo menos estou tentando ser, né? Que ótimo, maravilha. Isso que é o importante, né, para todo parlamentar que está aqui. E nós temos também um ex-parlamentar que entende muito do assunto, o ex-deputado Aldo Arantes, que agora é cientista político e escritor, está lançando um livro, né, deputado? Sobre reforma política. Exatamente sobre isso, é nessa terça-feira, dia 22 de novembro. Amanhã, às 10 horas da manhã, no Salão Nobre. No Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Aldo Arantes foi deputado pelo PMDB, pelo PCdoB, né? Foi constituinte, inclusive, né? Muito bem, tá certo. Bem-vindo ao Participação Popular. Pois é, queria cumprimentar você, Fabrício, ao deputado Ronaldo e aos nossos telespectadores. Aproveitar para convidar todos para o lançamento do livro amanhã, às 10 horas. Aqui na Câmara. Todo mundo que estiver em Brasília acompanhando essa edição ao vivo do Participação Popular nesta segunda-feira, então o deputado vai estar lançando o livro dele, que é Reforma Política e Novo Projeto para o País, né? Tem até um folderzinho de lançamento aqui, lançando nesta terça-feira no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. E você que está nos assistindo de todos os lugares do país, pode participar desse programa, por isso que ele se chama Participação Popular. Você pode ligar para a gente gratuitamente no 0800 619 619. De novo, ligação gratuita, especialmente para telefone fixo. Você pode mandar para a gente um e-mail, o nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br, tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, não tem acento, não tem tio, participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter na internet, também pode mandar uma mensagem para o usuário @participaçãopop. Tudo junto, sem cedilha, sem espaço, sem tio. E nós estamos também, nessa edição do programa, voltando com o WhatsApp. Agora a gente também vai poder receber mensagens pelo WhatsApp. Você pode anotar o número aí, é 61, né, código de Brasília, 99620-2573. Repetindo, 99620-2573. O DDD é de Brasília, 61. Então nós estamos esperando as suas perguntas, as suas opiniões e que você diga pra gente por que você não votou em ninguém. Se você podia votar nas eleições municipais, se você mora em um dos 57 municípios brasileiros que tiveram eleição para segundo turno agora, em 2016, nas eleições para prefeito, e você não foi votar ou você anulou seu voto, conta pra gente o que foi que levou você a isso. Nós vamos começar esse bate-papo, exatamente falando desse assunto, com o deputado Ronaldo Fonseca, do PROS-DF. Deputado, eu fui fazer uma entrevista, né, gravando a chamada para essa edição do programa, na rodoviária de Brasília, né, que é um lugar que tem um tráfego muito grande de pessoas que não são pessoas que conhecem o assunto, que acompanham muito de perto, em geral, né, via de regra, e as pessoas foram muito enfáticas em suas opiniões sobre a classe política atualmente, suas razões para não votar, para anular voto, ou sequer comparecer a uma sessão eleitoral. Eu queria perguntar para o senhor, como cidadão, antes de político, exatamente, antes de deputado, como cidadão, francamente, como que é ser político hoje, nessa realidade, ter que se explicar para as pessoas diante de tamanha insatisfação? Bom, primeiro eu quero cumprimentá-lo também, cumprimentar o deputado Aldo Arantes, os nossos telespectadores. É o seguinte, a classe política hoje,
ela está no limbo, né? Está lá embaixo mesmo. Exato, não pode ser diferente, não é? Eu, como cidadão, eu teria a mesma decepção. Infelizmente, o que está acontecendo no Brasil hoje, a população está mostrando o que ela quer. Ela não quer esta classe política que está aí. Então, como cidadão, eu vou dizer um negócio para você. Esse broche aqui, ó, que identifica como deputado, eu ainda uso. Eu ainda tenho o privilégio de usar. Sim. Mas a maioria dos deputados não usam mais em lugares públicos. O senhor tira quando vai a Não, eu não algum tiro. outro lugar? Não, claro, eu não vivo com o broche aqui, né? Não toma banho com ele, Não claro. vivo, claro. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade de usar, ainda não tenho. Graças a Deus eu não tenho. Mas a maioria dos deputados, quando você encontra, por exemplo, no avião, em viagens e tal, eles não usam. Mesmo que está a serviço, eles não usam. Estão a serviço, eles não usam. Por quê? Porque a classe política hoje ela está enxovalhada. Agora, eu preciso também fazer uma defesa aqui. O problema da classe política que está na situação que está hoje também é um pouquinho da opinião pública que foi formado por um ramo da imprensa, da mídia, que quer a qualquer custo denegrir a imagem de um deputado. Eu vi, por exemplo, uma reportagem sobre o deputado na Suíça. O deputado na Suíça. E aquela reportagem fazendo uma comparação entre o deputado na Suíça e o deputado no Brasil. Uhum. Isso aí é ridículo, gente. Então vamos fazer uma comparação. Por que você acha que não é válido uma comparação do eleitor na Suíça e o eleitor no Brasil? Uhum. Vamos fazer uma comparação? Como é que funciona a política na Suíça e como é que funciona no Brasil? O político no Brasil hoje, por exemplo, um parlamentar, nós estamos aqui na Câmara só para fazer leis? Só para debater leis? Não. Além de parlamentar, eu sou político. Lá na Suíça é diferente. Lá ele é parlamentar. Lá ele vai fazer leis. Apenas isto. Lá o político não é usado para abrir porta. O político não é usado para fazer facilitações no campo administrativo, porque o Brasil funciona da seguinte forma. O sistema administrativo no Brasil é para depender do político. Ora, se você tem uma empresa, está tudo certinho, você entrou com pedido de alvará, por exemplo, tudo certinho, todos os pedidos estão ali, você fundamentou direitinho, por que você tem que usar eu para ir lá, para pedir, para ajeitar, para você tirar o seu alvará? Mas isso não é, de certa forma, até alimentado pela própria classe política, já que isso é uma maneira, talvez, de mostrar poder, capacidade de atrair o eleitor? Não, eu fui eleito para ser um parlamentar. Eu fui eleito para fazer leis. Isso eu fui eleito, sou deputado federal. Fui eleito para fiscalizar o executivo. Isso fui eleito. São as atribuições constitucionais. Isso, né? Fui eleito para isso. Agora, eu não estou dizendo que você não possa ajudar, mas o sistema administrativo no Brasil é feito para essa dependência. Isso é um absurdo. Sim. Isso não pode continuar. O certo seria as instituições funcionarem sem precisar de algum padrinho de Estado, de Estado, não de governo. De Estado e não de governo. Sim. Então tem que mudar muita coisa. Mudar muita coisa. Eu me orgulho de ser um parlamentar, não tenho nenhum problema, de ser político. Graças a Deus sou ficha limpa, e a população está decepcionada, e com razão também. Olha a podridão que nós estamos aí, a sujeira que está aí. Olha como é que está o Brasil hoje, a classe política hoje, só metendo a mão, tirando vantagem. E a população está decepcionada. Tinha que dar no que deu mesmo. Deputado Ronaldo Fonseca, do PROS-DF, eu vou fazer uma pergunta agora para o ex-deputado Aldo Arantes, que está lançando um livro exatamente agora sobre a reforma política e novo projeto para o país. E trazendo um número, então, doutor Aldo, ex-deputado Aldo, prefere ser chamado como? Só Aldo? Aldo Arantes. Aldo, tá bom? Tá bom. Aldo, tudo bem, Aldo. Esse número que eu mencionei no começo do programa, 32,5% de abstenções e votos brancos ou nulos no segundo turno das eleições municipais desse ano, 2016, em 57 cidades. Foram mais de 10 milhões de votos desperdiçados, que simplesmente não foram utilizados como é direito do cidadão utilizar. E nesse cenário, eu queria perguntar para o senhor, que já participou de 4 mandatos, né, aqui na Câmara dos Deputados, o senhor acha que as propostas de reforma política que são discutidas aqui, elas vão ao encontro desse interesse público por mudanças, dessa insatisfação em geral? Essas propostas de reforma, elas tentam resolver esse problema da imagem que existe da política junto ao cidadão, ou elas estão alienadas demais dessa realidade? Antes de responder essa pergunta, Fabrício, eu quero fazer uma digressão sobre algumas coisas que foram levantadas aqui. Pelo deputado Ronaldo? Não é por você também. Ah, tá.
Na verdade, é o seguinte, existe, para responder essa questão de por que a sociedade responde dessa forma, e nesse sentido, eu acho que esses votos não foram, digamos assim, tem um significado, o significado é do protesto contra esse quadro. Então tem um certo significado e os políticos e a sociedade têm que tirar a lição de tudo isso. A questão é a seguinte, por que isso aconteceu? Eu diria que tem duas dimensões do problema. Primeiro, é que existe hoje a nível mundial e do Brasil, estimulado pela grande mídia, um processo de tentativa de desmoralização da política, dos políticos e, portanto, dos partidos. Isso eu acho que, no fundo, se volta contra a democracia. Isso vai contra a própria política. Contra a democracia, em si, né, contra a política. E a política é a forma mais elevada de participação na sociedade. A verdadeira política. Porque tem dois tipos de política. Tem a política séria, que procura defender os interesses da sociedade, e a política oportunista, né, de favores, etc. Né? A politicagem. Então, a preliminar é isso. É que essa questão, essa propaganda, que faz parte de uma concepção neoliberal, que na economia fala mais mercado e menos Estado. E na política fala mais participação técnica e menos povo, menos parlamento, menos políticas. O pano de fundo é esse. Então, é uma tentativa de despolitizar a sociedade. Né? E, nesse sentido, procura exatamente combater os partidos, a política, etc. Então, essa é uma questão. Mas tem outra, que é uma crise da democracia representativa. A pergunta é o seguinte, por que essa crise? Por que a desmoralização do parlamento? Na minha opinião, tem basicamente 4 questões. Eu representei a Ordem dos Advogados do Brasil na coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas. Eu era membro da Comissão Especial de Reforma Política da OAB. E havia essa articulação chamada coalizão, da qual fazia parte a CNBB, a OAB, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, quer dizer, a plataforma dos movimentos sociais para a reforma do Estado, entende? A CONTAG, a UNE, a CUT, entende? Era bem universal. E mais 100 entidades da sociedade civil. Certo. Essa coalizão propôs um projeto de iniciativa popular que coletou 937 mil assinaturas. Quando foi isso? Isso foi... Nós apresentamos aqui, esse projeto está tramitando na Câmara dos Deputados. Vou falar sobre isso daqui a pouco. O deputado provavelmente não tem... Reforma política? Exatamente. Vou falar disso, deputado. Essa é a reforma que eu defendo. Pois é. Então, que vem de fora para dentro. Popular, né? E aí eu quero exatamente aqui aproveitar para solicitar ao deputado que atue dentro da comissão para que esse projeto seja desapensado e possa ser objeto. Eu vou falar melhor disso daqui a pouco. Então, esse projeto ele foi apresentado na época ao presidente da Câmara, que era o Eduardo Cunha. Desconheceu de forma olímpica, a ponto de nós trouxemos, juntamente com a coalizão, inclusive com o bispo, trouxemos as assinaturas, ele não queria receber, foi necessário que o colégio de líderes pressionasse para ele receber, e a agressividade foi tanta que nós deixamos de lado, tiramos daqui essas assinaturas. Então, qual a questão de fundo? Nós levantamos 4 questões. Primeira, o poder econômico nas eleições. Segundo, o sistema eleitoral proporcional de lista aberta. Terceiro, a subrepresentação das mulheres. Quarto, a falta de mecanismo de democracia direta. No curso do programa, eu terei condições de explanar cada um desses pontos. Ótimo, maravilha. Ex-deputado Aldo Arantes, cientista político, autor de um livro sobre reforma política, que vai ser lançado agora em Brasília. E vamos ao centro de Brasília, exatamente, com o meu querido professor Paulo José Cunha, para saber um pouquinho da opinião das pessoas que estão passando por aí, né, Paulo? Pois é, eu estou aqui com o Samuel e com a Beatriz. Os dois são casados, trabalham, são de um município aqui perto de Brasília, o município goiano de Águas Lindas, uma cidade muito simpática aqui perto de Brasília. Os dois votaram na última eleição, são a favor da obrigatoriedade do voto e também são a favor de que o financiamento seja feito diretamente pelos eleitores, diretamente aos candidatos e aos partidos. Quero saber do Samuel por que você é a favor, vamos começar lá atrás, do voto continuar obrigatório. Eu sou a favor do voto continuar obrigatório porque é algo que a gente lutou para conquistar, né? Então a gente deveria usar a nossa voz. Você, Beatriz, por quê? Principalmente as mulheres, que antes as mulheres não
não poderia votar e hoje tem voz, né? Então a gente precisa usar a nossa voz na política também. E com relação a essa questão do financiamento das campanhas, a gente viu que houve muito problema e justamente por isso se fala tanto da necessidade de uma reforma política. Por que é que você é a favor desse voto, dessa contribuição sair diretamente dos eleitores para os candidatos ou para os partidos? Porque é bom que ninguém tira proveito, né? Proveito, assim, de ter uma empresa privada, né? Se ela for coisar a política, se ela for... Termina cobrando algum Sim. preço por essa ajuda, Sim, né? Como se diz, não existe almoço grátis, né? É verdade. Então eu prefiro que saia do meu bolso do que de uma empresa para depois a gente sair prejudicado, né? E você, Samuel, concorda com ela? Concordo com ela. Você acha que o povo brasileiro que não está acostumado a fazer esse tipo de doação direta, nos Estados Unidos é muito comum, mas aqui a gente sabe que não. Você acha que o povo poderia começar a contribuir diretamente com os partidos e os candidatos? Eu acho, sim. O Brasil, Você contribuiria? Tiraria o dinheiro do teu bolso? Contribuiria. O Brasil, ele tenta imitar os Estados Unidos de altas formas, né? Mas na parte da lei, a parte que ele realmente deveria imitar, ele não imita. Porque hoje você pode ver, tá passando na televisão os políticos sendo presos, mas passa um ano, nem chega a isso, eles já estão soltos. Obrigado, Samuel. Obrigado, Beatriz. Fabrício, é com você. Obrigado, Paulo José. Obrigado aí ao Samuel e à Beatriz também por terem trazido essas opiniões. Quero lembrar a quem estiver acompanhando Participação Popular ao vivo, nesse começo de tarde de segunda-feira, 21 de novembro, pode mandar suas perguntas, suas opiniões também, é só ligar para 0800 619 619, ligação gratuita, mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br, um tweet, né, pelo Twitter, para o usuário @participaçãopop, tudo junto, uma palavra só, e também pode mandar para a gente mensagens pelo WhatsApp, no número 61 de Brasília, 996-202573. E vou pegar aqui o gancho dessa entrevista que o Paulo José fez, vou jogar aqui para o ex-deputado Aldo Arantes. Aldo, o Paulo José trouxe aí algumas questões já que são pontos de reforma política que frequentemente entram em discussão. Por exemplo, a questão do financiamento público, privado, a questão da representatividade de mulheres. Você mesmo disse que foi uma das preocupações dessa proposta popular de reforma política que foi entregue aqui na Câmara dos Deputados. Mas a gente vê também que esses assuntos, eles muitas vezes são confusos, né? Por exemplo, essa questão do financiamento que o Paulo José trouxe, seria uma forma de financiamento privado, se a gente pegasse exatamente o que foi discutido ali, que era o cidadão diretamente dar ao político, né, fazer a sua doação ao político. Essa questão do financiamento, por exemplo, precisa de mais esclarecimento ainda, ou não é necessário levar essa questão ao grande público? Fabrício, o grande público já tem essa questão presente. Está aí o exemplo, duas pessoas simples do povo falando isso. Porque, na nossa opinião, na opinião da coalizão, essa é a questão estruturante mais grave que necessita de uma reforma política. Por quê? Eu, como membro dessa comissão da OAB, a OAB solicitou uma pesquisa do Datafolha. A conclusão dessa pesquisa, Fabrício, foi o seguinte: 74% do povo brasileiro era contra o financiamento de campanha por empresa. 74%. E 76% considerava que era o canal, era o meio da corrupção eleitoral. Olha bem. 76%. Bom, é essa a realidade. Na verdade, o financiamento de campanha por empresa é a raiz da corrupção eleitoral, mas mais do que isso, é o meio pelo qual você constitui uma representação parlamentar que representa os interesses do poder econômico e não dos eleitores. Daí a causa da crise. Daí porque o povo resiste, porque ele vota num parlamentar. E aí há que se distinguir parlamentar de parlamentar. Não é aceitável dizer que todo mundo é corrupto, todo mundo... Não. Sim. Tem uma parcela razoável. Eu fui parlamentar, uma vez alguém me... Não, todo parlamentar é corrupto. Eu falei, negativo, eu sou corrupto. Generalizações são perigosas, qualquer né? generalização se você observar, é errada. A reforma política é essa que eles colocaram aqui agora. Qualquer generalização é errada. Então, na verdade, a proposta nossa é o seguinte:
financiamento acabar. Nós conseguimos, a OAB conseguiu, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, o deputado sabe disso, quer dizer, que o Supremo decidisse que financiamento de campanha é inconstitucional. Mas agora tem setores no Congresso, na Câmara e no Senado que tentam, de uma ou de outra forma, reconstitucionalizar o financiamento de campanha por empresa. E isso revela, inclusive, na votação da Câmara, quer dizer, que aqueles que se diziam ou que se dizem defensores da ética, praticamente todos votaram a favor da grana na campanha, que é a causa da corrupção eleitoral. Dinheiro privado na Que campanha. Contradição é essa? E Então, o fundo da reforma política é esse daí. essa é a Eles questão. querem dinheiro Por trás. Isso para que eu financiar a campanha. isso que eu até ia lhe perguntar, deputado Ronaldo Fonseca, que a gente vê que existe uma preocupação muito grande em todos os debates de reforma política recentes, desde que eu estou aqui na Câmara há 11 anos, pelo menos que eu venho acompanhando, as questões centrais, assim, que a Câmara vai mesmo, a gente vê atuação e debate, financiamento e a questão de diminuição de número de partidos. Na opinião do senhor, isso realmente são os dois pontos, assim, principais que têm que ser resolvidos? Veja bem, o que o deputado Aldo falou é verdade. A população sabe fazer a reforma política. Veja, além dessa proposta que foi encaminhada para a Câmara, que foi engavetada, Engavetada. não Foi deixou bem. nem os deputados saberem disso, é porque tem medo. Na verdade é o seguinte, é porque tem medo. Tem medo de colocar uma reforma política que Enfrente os problemas reais. e que a população queira realmente, o que a população quer. Você viu 2 cidadãos ali comuns, já fizeram a reforma ali. E já estão dizendo, tocaram em 2 pontos principais aqui, eu vou depois falar sobre o partido político, que é financiamento de campanha, quer dizer, dinheiro na política. Como é que o dinheiro funciona na política? Gente, nós temos que acabar com esse negócio. Campanha política tem que ser feita em cima de ideias, de propostas. Aí sim nós vamos ter uns verdadeiros representantes. Bom, não em quem tem mais poder de cartazes pela sim, cidade. mas aí agora a grande pergunta é o seguinte, que eu também não tenho a resposta. Também não tenho a resposta. Como é que nós vamos arrumar dinheiro, então, para a campanha? Financiamento público? Eu sou contra o financiamento público. Não sou a favor. Financiamento pelas empresas? Eu sou contra financiamento pelas empresas. Tanto que acabou e não vai voltar mais. Tem um grupo querendo, mas não volta mais. Você acha que o melhor seria esse Não financiamento volta. direto pelo cidadão, E tem Samuel e a o Beatriz financiamento falaram? que eu concordo, que é o financiamento de pessoas físicas. Direto. Né? Né? Direto, nós temos que disciplinar isso e tal. Eu acho o seguinte, se o cidadão entende que ele vai eleger o representante dele, ele tem o prazer de dizer, não, eu vou ajudar com um pouquinho, junto um pouquinho, e diminuir o volume de dinheiro na campanha, pelo amor de Deus. Nós não podemos continuar assim. A segunda coisa que foi colocada ali, que é o voto facultativo. A população já disse o que quer. Ela não foi na urna votar, mesmo sendo disciplinado, penalizado, multado. E tal, com multado. Mas a multa é muito Mas pequenininha. eles, deputado, mas eles é multa. defenderam o voto obrigatório, não Não, então eles defenderam o voto obrigatório. Mas se você for Que ver... é do povão. Mas como foram para a urna agora? A maioria, desculpe, quase 40% diz, nós não queremos. Deputado, Porque olha ninguém só. pode ser obrigado. Eu sou a favor do voto facultativo. Eu acho o seguinte, ninguém tem que ser obrigado a escolher o seu administrador ou o seu representante no legislativo. Não é obrigado. A pessoa, agora, por exemplo, quase 40% disse, eu não vou. Pronto, estou decepcionado, não vou. Pode me multar, que a multa é pequenininha e tal, mas é pedagógico, a multa é pedagógica. Deputado, eu pedi a resposta bem rapidinho aqui para o senhor, para Jazi Guzmão, de Cristalina, eu não sei o nome, Cristalina, Goiás, mandou para a gente uma mensagem pelo WhatsApp, número, passando de novo para quem quiser mandar também, é 61 99620 2573. E Jazi Guzmão mandou para a gente. Gostaria de ouvir a opinião do deputado Ronaldo Fonseca sobre as cláusulas de barreiras para a criação de novos partidos. Será que não são cláusulas antidemocráticas? Veja bem, a cláusula de barreira, o Supremo já disse que é inconstitucional. O Supremo já manifestou sobre esse tema. Eu não sou a favor da cláusula de barreira no seguinte sentido, de você querer colocar uma cláusula de barreira para limitar o número de partidos no Brasil. A motivação está errada. A motivação está equivocada. Que o problema do Brasil, o problema político, a crise que nós estamos enfrentando, não é a quantidade de partidos, mas é a a qualidade. qualidade dos partidos. Então você estabelece uma cláusula de barreira. Eu estou até mandando um recado para os grandes partidos que estão querendo cláusula de barreira, que eles vão ficar pequenos. Depois da Lava Jato agora, esses grandes que estão na Lava Jato, eles vão ficar pequenos. Aliás, procure na Lava Jato um partido pequeno.
Você não vai encontrar na Lava Jato um partido pequeno, não. Só partido grande na Lava Jato, porque ele é que tem poder para nomear, ele que tem expressão para fazer nomeações poderosas. Que normalmente tem cargos na repartição que se faz. E eu estou agora numa campanha inversa. Né? Eu estou na campanha inversa, diminuir os partidos grandes. Se nós diminuirmos o partido grande, aí sim, nós vamos ficar bem equilibrados. Aí vai ficar bem equilibrado, legal. Então, cláusula de barreira com a motivação de diminuir o número de partidos é equívoco. Você não pode ficar querendo fazer um grupinho de partidos e só vai votar nesses daqui. Então nós vamos ficar com 10 partidos, já estou dando conta, 9, 10, não sei o quê, como se fosse o dono do voto popular. Então, eu não sou a favor nesse sentido. Agora, sou a favor que discipline a representação política dos partidos nas casas de leis. Por isso que eu fiz um projeto de lei disciplinando. O partido que não eleger 5% das casas, ele terá que funcionar num bloco parlamentar, num bloco dentro das casas de leis. Disciplina isso. Bom, chegando mensagens pra gente aqui no programa, né? Algumas ao vivo já, outras antes do programa chegaram. Antes eu vou mandar os parabéns aqui pro doutor Flávio Eduardo Rocha de Souza, que está comemorando aniversário em Natal, nas Areias, lá do Rio Grande do Norte. A jornalista Mariana Moreira também fazendo aniversário em Brasília, Distrito Federal. Mandar um abraço pro pessoal que acompanhou o nosso último programa, último Participação Popular, em 9 de outubro de 2015, sobre leishmaniose. A dona Dirce Pelágio, de Saquarema, Rio de Janeiro. Maria Aparecida Gonçalves Santos, de Joinville, Santa Catarina. Francisco Ferreira da Silva, de João Pessoa, Paraíba. Wilson Candioto, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E Roberto Vieira, de Araújo Gonçalves. Todos acompanharam o Participação Popular. Espero que estejam com a gente nessa volta do programa, quase um pouco mais de um ano depois, né? Inclusive, e mandando mensagem pra gente. O Marcelo Alves de Lima, de São Paulo, do Itaim Paulista aqui, ele mandou pra gente uma série de e-mails em que ele fez um comentário até parecido com o que o deputado Ronaldo Fonseca acabou de falar. Ele disse: a Lava Jato é uma espécie de reforma política forçada, pois assistimos quase que diariamente à morte política de muitos daqueles personagens velhos conhecidos. E também faz uma proposta. Defendo que a reforma política precisa estabelecer, trilhar caminhos que estejam conectados com as demandas da sociedade no século XXI. Por exemplo, estabelecer o fortalecimento da democracia em tempos de avanços tecnológicos, em especial na área de comunicações. Falando em participação por democracia em questões tecnológicas, né, em tempos de avanços tecnológicos, a Câmara dos Deputados tem um canal para atendimento, para participação popular justamente, que é muito aberto, muito propício para quem quiser se envolver com as discussões do parlamento, que é a plataforma E-Democracia, que é gerenciada pelo Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados, em que vários assuntos que estão aqui são discutidos abertamente, diretamente com a sociedade e em interface com o deputado. O pessoal lá do Lab Hacker, a Simone Ravazoli, minha amiga, mandou para a gente um recadinho aqui no Participação Popular, trazendo um pouquinho do que está sendo discutido, acho que sobre a reforma política, né? Vamos dar uma olhada nesse recado. Então, Fabrício, nós estamos aqui no Laboratório Hacker, esse espaço que você conhece bem, que você está sempre nos visitando aqui, e é nesse espaço que nós gerenciamos o portal E-Democracia, uma plataforma criada especialmente para que o cidadão possa contribuir com a sua opinião sobre os principais temas discutidos aqui na Câmara dos Deputados. E um desses temas é justamente a questão da reforma política, que está em discussão hoje aí também no seu programa. Aqui no portal E-Democracia, o cidadão pode discutir vários tópicos dentro dessa temática. Um deles, por exemplo, é a questão dos sistemas eleitorais. Outro tópico importante é a questão do financiamento de campanhas. E além disso, além de discutir os tópicos que já estão criados aqui no E-Democracia, o cidadão pode criar um tópico novo. Um exemplo disso é um cidadão que acessou a nossa plataforma e iniciou uma conversa, uma discussão sobre currículo dos candidatos. A ideia dele é que cada candidato possa disponibilizar suas informações para que o cidadão acompanhe melhor, conheça a história, a vida do candidato antes de votar nele. Para participar do portal E-Democracia é bem simples, basta acessar esse endereço, beta.edemocracia.câmara.leg.br e a partir de então contribuir com a sua opinião aqui no portal E-Democracia. É isso, Fabrício. Parabéns pela volta do programa. Valeu, obrigado a todo mundo lá do Laboratório Hacker, do Cristiano Ferri também, né, que está lá assim. E, bom, nós temos aqui no telefone não, nós estamos pela internet, por webcam, segundo o diretor do programa, ele está me falando aqui, nós temos contato com o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que é o relator dessa proposta de reforma política que está em discussão na Câmara dos Deputados. Deputado Vicente Cândido, está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo sim. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Ronaldo Fonseca e deputado Aldo Arantes. É um prazer falar com vocês e participar do programa.
Muito obrigado por estar com a gente, viu, deputado? Prestigiando aí essa discussão diretamente com o público sobre a reforma política. Eu queria perguntar para o senhor, deputado, como é que essas propostas que a gente vê que chegam aí pelo Laboratório Hacker, por exemplo, essa discussão sobre sistemas eleitorais, sobre exigência de currículo para os candidatos, essa proposta que o Paulo José Cunha ouviu lá no centro de Brasília, do Samuel, da Beatriz, sobre o voto ser obrigatório nessa questão do voto facultativo, eles são a favor do voto obrigatório, o aumento da representatividade da mulher, como que essas sugestões da sociedade, nesse momento de revolta da sociedade contra a política, como é que essas sugestões estão chegando? O senhor acha que o que se está discutindo aqui na Câmara dos Deputados agora está conectado com essas vontades e até com essa revolta da sociedade? Fabrício, eu acho que é um momento muito ímpar para discutir reforma política, reforma econômica, ou seja, uma revisão aí pelos grandes temas do Brasil, pelo Brasil afora. Eu quero aqui evocar Paulo Freire, que dizia que o ser humano começa a morrer quando começa a perder a sua capacidade de indignação. Então, indignação tem bastante hoje na sociedade, as pessoas estão preocupadas, inquietas. Agora, vamos transformar essa indignação em ação, em proposta, como a gente viu aí nessa pequena participação do público. E o Congresso Nacional, nesse momento, tem uma responsabilidade muito diferenciada, né, de ajudar a canalizar essa indignação para propostas concretas. Eu sei que são vários temas, que são várias frentes que a gente deveria atacar. Uma delas, por exemplo, seria um dos sonhos, fazer uma revolução educacional e cultural no currículo escolar, discutindo a cidadania, né, você preparando uma nova geração para que essa juventude que está se formando hoje, que vai governar o Brasil amanhã, tenha uma outra apreensão, uma outra leitura sobre o papel da política. Uma outra mudança que deveria ser feita é a própria postura, né, do Congresso Nacional nesses temas todos, né? Eu vou trabalhar muito para que essa legislatura, esse momento, todos os deputados e senadores, que a gente consiga, né, ter essa tomada de consciência e de percepção do nosso papel nesse momento histórico. Nos últimos 10 anos, nós tivemos aí aproximadamente 900 projetos protocolado na casa que tem conexão aí, tem alguma relação com a reforma política. Só deliberamos sobre 15 projetos. Nós tivemos, de 2011 para cá, 4 comissões de reforma política, eu estou na 4ª, né? Eu, o deputado Ronaldo Fonseca também, que está participando com a gente, também, e nenhuma delas teve o fruto adequado, conseguiu responder à expectativa da sociedade ou até do próprio Congresso Nacional. Então, nesse momento especial, né, de crise econômica e de crise política, eu acho que há uma tomada de consciência de todos nós de poder responder com muita ousadia, com muita maestria, todos esses pontos que foram levantados: financiamento de campanha, sistema de votação. Eu acho que cláusula de barreira não é o grande problema que nós vamos ter que enfrentar, eu acho que isso dá para resolver de alguma forma. Mas nós temos aí elencado uns 10 tópicos importantes que nós vamos ter que deliberar nos próximos dias, nos próximos meses. Não acho que essa comissão tem que ter prazo determinado para terminar o trabalho, como às vezes a gente coloca em cima de nós mesmos uma camisa de força, dizendo que tem que deliberar tudo nas duas casas, Câmara e Senado, até setembro do ano anterior das eleições. Eu acho que deve apresentar um calendário, um programa, uma proposta, para que seja implementado em 2, 4, 6, 8, 10 anos. Tem medidas que dá para implementar já em 2018 e vai ter medidas que talvez só em 2026. Acho que dessa forma a gente consegue trabalhar com mais folga, com mais tranquilidade, um debate com mais pensamento, com mais envolvimento da comunidade, da sociedade toda, para que a gente possa vislumbrar num prazo, aí, no máximo de 10 anos, você ter implementado uma outra cultura política, né, que a gente tenha aí, por exemplo, eliminado vários vícios da política brasileira, que a gente tenha encorajado a população brasileira a participar da política, né, como um instrumento importante na tua cidade, no teu estado e no país. Deputado Vicente, olha só, isso aí que o senhor está falando, o senhor mencionou, por exemplo, o caso da cláusula de barreira, que o senhor considera que não seria o ponto central. É interessante que a gente vê a cobertura midiática sobre essa discussão de reforma política, dando atenção quase que total a essa questão de diminuição de partidos, né? Chegou para a gente uma mensagem aqui pelo WhatsApp também, do Elias Cruz, de São José dos Campos. Ele está falando: sou a favor da diminuição de número de partidos, é muito dinheiro público em jogo. Agora também tem algumas mensagens, deputado, que chegam para a gente, que mostram assim que o eleitor
brasileiro, o cidadão brasileiro, ele não está insatisfeito ou questionando somente a questão eleitoral, a forma de se fazer eleições, de se alcançar a política, mas também a forma de fazer política. A gente já viu aqui uma proposta sobre a exigência de currículos dos candidatos, da capacidade, avaliação da capacidade dos candidatos de assumir um cargo político, e também tem uma proposta que chegou aqui para a gente, da Ana Maria da Silva Freitas. É uma proposta até um pouco irônica. Ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ligou para a gente no 0800 61969, falando: eu gostaria de saber se os políticos vão entrar na mudança da Previdência Social em tempo de idade e tempo de serviço. Chegou para a gente também uma pergunta deixa eu ver se eu encontro aqui, que foi um bocado de coisa. Foi o Silvano Ângelo Lima. Ele mandou para a gente, ele não disse de onde é, ele mandou para a gente um e-mail em que ele questionou assim, para os deputados, né, questionou para o deputado Ronaldo Fonseca, eu estendo para o senhor também, o que os deputados acham do fim do foro privilegiado. Então a gente vê que são coisas assim sobre o exercício político mesmo. O senhor acha que existe campo, deputado Vicente Cândido, para a discussão desses pontos aqui durante os debates de reforma política na Câmara? Fabrício, eu gostaria de eleger essa motivação da sociedade em participar da política como um dos pontos centrais aí para o nosso debate. Eu sei que isso é muito subjetivo, você não tem uma norma concreta, um dispositivo legal, constitucional, que vai obrigar as pessoas a participarem, mas vai depender muito do gesto, da nossa postura, né, do incentivo que a gente possa criar emblematicamente, trazendo, sobretudo, a juventude para a participação política. Quero responder objetivamente um internauta aí que disse sobre a Previdência Social. Sim, foi a Ana Maria. Fala de que quem tem mandato eletivo e quem tem cargo de confiança já é do regime geral da Previdência Social. Só quem é estatutário que tem um regime próprio. Então, isso não seria problema aqui para nós, para que a gente possa votar também mudanças na Previdência Social. Uhum. Quero também voltar a dialogar aí com o meu companheiro, amigo Ronaldo Fonseca, e também com o Aldo Arantes aí no estúdio. O Ronaldo tem carregado uma preocupação muito grande em relação à cláusula de barreira. Ele já enfrenta uma cláusula de barreira em Brasília, por exemplo. Brasília elege 8 deputados, 8 cadeiras. A cláusula de barreira em Brasília é 12,5%, ou seja, um partido para eleger um deputado em Brasília ou no Espírito Santo precisa ter 12,5% do quociente eleitoral. Em São Paulo é 1,5%, ou seja, quem quiser se eleger em São Paulo, um deputado ou se eleger sozinho, precisa 350 mil votos. Então ela já é, vamos dizer assim, ela já é desregrada no Brasil inteiro, ela é desproporcional no Brasil inteiro. Então, acho que enfrentar essa coisa da cláusula de barreira, eu acho que não é o nosso grande problema, dá para construir uma proposta aí no médio e longo prazo sobre essa questão. E tenho uma concordância com o deputado Ronaldo Fonseca de que não são os pequenos partidos o problema, né? Aliás, se quisesse fazer mudança para valer, os grandes partidos se reuniriam, né, e aprovaria aí o que quer, porque os pequenos partidos somam aí não mais que 120 deputados. E não acho que tem que ter cerceamento de liberdade de organização, até porque ele estaria aí afrontando da Constituição Federal. A Constituição no Brasil é muito bem construída nesse ponto, né, da liberdade de associação, das liberdades individuais. E nós temos que ter regras claras, né, para você separar um pouco o joio do trigo, né? Aqueles partidos que têm história, que têm compromisso, que têm representação na sociedade, terá o apoio, terá acesso a recursos partidários ou tempo de televisão. Quem não tiver isso, não tiver história, não tiver compromisso, será, eu acho que, eliminado naturalmente pelo eleitor. Eu acho que esse também não é o nosso grande problema. Nós temos que centrar nas grandes questões. Como é que nós vamos baratear o custo de campanha, seja com lista fechada ou não? Como nós vamos baratear o custo de campanha para a questão majoritária, para que encaixe dentro do financiamento público com o privado para as pessoas físicas, que eu acho que é importante estimular a cidadania, e depois discutir o restante, o voto facultativo, por exemplo, o pré-registro para você desafogar a justiça eleitoral, legalizar talvez a pré-campanha para que você tenha um tempo maior de fazer campanha também, dentro das prévias partidárias, por exemplo. Acho que é importante debruçar um pouco sobre isso, mas eu elegeria, né, o sistema de votação e financiamento de campanha como um grande eixo que nós vamos ter que debruçar e deliberar aí nos próximos dias ou nos próximos meses. Acho que para isso a gente vai conseguir construir a maioria das pessoas que realmente querem mudar o sistema político brasileiro.
Tá certo, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, relator da reforma política aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular, deputado. Grande abraço. Eu que agradeço, à disposição. Muito obrigado. Bom, nós vamos também, antes de voltar a discussão aqui para o estúdio, nós vamos conversar com o pessoal da Universidade de Brasília, que entende bastante essa questão, eles podem trazer sugestões também, e quem vai trazer isso para a gente é Carol Siqueira. Carol, prazer em lhe ver de novo no Participação Popular. Boa tarde, Fabrício. É isso mesmo, em momentos de dúvidas, viemos à academia. Estamos aqui no Instituto de Ciência Política e de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, com um professor e com um aluno, claro, para tentar dar voz a esses jovens para saber sobre o nosso futuro político. Primeiro eu vou falar com um antigo colaborador aqui do Participação Popular, que assim como eu está de volta, o professor José Donizete. Professor, como é que a gente lida com esse desencanto na política? Como a gente chegou aqui e o que a gente faz para sair? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, muito bom dia para todos aí, os velhos conhecidos da casa. Eu acho que o grande problema da conjuntura atual é a crise de representatividade que o país vive. Eu acho que, da forma como está funcionando o sistema eleitoral brasileiro, há um distanciamento muito grande do eleitor, do representante, em relação ao representado. Ou seja, nós temos um excessivo número de partidos, uma verdadeira sopa de letras no Congresso Nacional, e a forma ideal para se melhorar isso aí, melhorar a representação política, é reduzindo o número de partidos. Nós temos atualmente 35 partidos regulares no país, com 28 representados, e tem mais 28 no forno, ou seja, é impossível. Há uma verdadeira massificação dos partidos políticos. Por outro lado, o eleitorado está cada vez mais reticente. Nós temos o exemplo mais claro foram as últimas eleições, ou seja, a maioria, mesmo os candidatos que foram eleitos no primeiro turno, perderam para o voto nulo e branco. Ou seja, há algo de errado aí, né? É preciso que haja não só cláusula de barreira, né? Partido que não tem voto não merece esse termo, pode ser qualquer coisa, pode ser ONG, mas não partido político, né? E temos que ter também uma cláusula de desempenho. Nós temos mais Jesuscracia no Congresso Nacional hoje do que partido político. Então é preciso racionalizar, enxugar, fazer uma verdadeira lipoaspiração no sistema partidário brasileiro e priorizar a qualidade, né? A representação, porque do contrário nós teremos um permanente processo de esvaziamento político em detrimento da democracia. Agora, professor, falando da questão da cláusula de barreira, não pode ter alguns partidos considerados ideológicos que vão ser dano colateral na hora de enxugar e diminuir simplesmente olhando o número? Há esse problema, mas também já há uma reflexão sobre uma saída, uma solução para esse problema, que é a federação de partidos. Esse mecanismo pode apresentar uma oportunidade de termos frentes, alianças, frentes ideologicamente coesas. Isso é um dado muito positivo, que se há um elemento que está em crise hoje também, é a questão ideológica, programática no nosso Congresso Nacional. Ou seja, não há como nós termos 35 projetos de Brasil, sabe, funcionando ao mesmo tempo, né? Ou seja, é preciso fazer uma lipoaspiração no sistema partidário brasileiro e priorizar programas que reflitam efetivamente a conjuntura que o país vive, tá? Ou seja, o que eu insisto é que, além da cláusula de barreira, é preciso também que haja uma cláusula de desempenho, né? Hoje nós estamos vivenciando no Congresso Nacional uma espécie de hegemonia do baixo clero. Isso é a distorção do processo de representação. Obrigada pela sua participação, professor. Espero ter de volta em outras ocasiões. Agora vamos aos alunos, que é o futuro, né? Vamos lá. Você se sente representado pelo sistema que está aí? Qual seria o sistema ideal na sua avaliação? Esse é o Pedro Sardinha, estudante de 4º semestre de Relações Internacionais. Vamos lá, Pedro. Então, boa tarde. O principal ponto, acho que o sistema político está tão caótico, tão complicado, que hoje em dia qualquer coisa que viesse até poderia melhorar, mas não foi o caso, né? No semestre passado, a Câmara, por exemplo, colocou um projeto de votação de reforma política, mas conseguiram até piorar, né? O que estava ruim conseguiram piorar. Então, do ponto de vista ideal, a gente tem diversos mecanismos que poderiam ser tomados para a gente poder ter uma política melhor. Mas, né, se você pudesse mudar uma coisa, o que você mudaria? Eu acho que a Câmara atualmente conta com 9% de mulheres com representação, né? Então, no caso, acho que eu tentaria procurar mecanismos políticos, institucionais, para garantir que a voz feminina fosse presente, porque numa sociedade paritária, 50% mulher, 50% homem, a gente tem que ter mais voz feminina, porque esse é grande...
Uma distorção. Uma distorção do sistema político, né? Obrigada, Pedro. Olha, eu gostei dessa sugestão dele. Devolvo para você, Fabrício. Valeu, Carol. Obrigado por trazer aí as opiniões do professor Donizete, do Pedro Sardinha também, direto da Universidade de Brasília. Eu vou passar rapidamente para os nossos convidados, eles estão pedindo aqui para falar, já faz um tempão, só que a gente está com muito pouco tempo, tá? Eu vou pedir que sejam bem rapidinhas as intervenções, começando pelo Aldo Arantes, Eu gostaria o seguinte, de insistir, como você disse, que o problema fundamental não é Cláudia Barreira, não é a redução de número de partido. De fato, tem que reduzir o número de partido. O problema é qual o caminho para reduzir. Então, primeiro, insisto em dizer, a questão chave da reforma política é o financiamento de campanha por empresa. Esse professor, portanto, nem se referiu. A grande imprensa nem se refere. A alternativa que nós apresentamos, e aí é importante para o deputado, é o financiamento público com limite. A criação de um fundo democrático de campanha com recursos limitados para reduzir o custo de campanha. E a possibilidade, abrindo a possibilidade do financiamento de pessoa física, limitado também. De tal maneira, porque na verdade hoje, 95% dos gastos de campanha vem, quer dizer, do financiamento de empresa. Que se você acabar e não colocar, imaginar que só o financiamento pessoal, isso é impraticável. Então é necessário você combinar, praticamente numa fase de transição, pelo menos, você combinar o financiamento público com o financiamento de pessoa física. Essa é a proposta da coalizão. Mas outra questão é o seguinte, o problema da Cláudia Barreira, a redução do número de partidos, é necessário. O problema é como? Isso que foi dito, com o qual eu concordo, implica na alteração do sistema eleitoral. Hoje tem um sistema eleitoral proporcional de lista aberta. A nossa proposta, nós propomos um sistema eleitoral de lista fechada no primeiro turno e um sistema, a possibilidade do eleitor votar no segundo, de tal maneira que você fortaleça os partidos, que você faça a discussão em torno de ideias. Aí sim você vai reduzir o número de partidos na medida em que você concentra o debate em torno das ideias. O partido que não tiver proposta não vai ter voto. Esse é o caminho democrático de você reduzir o número de partidos. Até porque a Constituição estabelece como cláusula pétrea a liberdade de organização partidária. Então a emenda constitucional vai contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é você cercear o direito das minorias. E isso aí é grave e atenta contra a Constituição. É antidemocrático, né? Como um dos participantes do programa falou. Deputado Ronaldo Fonseca, do PROSDEF, bem rapidamente também aí para a gente concluir. Veja bem, é lamentável que da academia, de onde deveria sair ciências políticas, e com todo respeito ao professor, que acabou de se manifestar aí, é lamentável que já saia uma reflexão, uma proposta num funil feito por grupos que querem colocar a culpa na crise política brasileira e crise de representatividade nos partidos políticos. E não é só o professor, são vários que defendem essa ideia também. Sim, né? São vários, mas o professor, ele deu forma para isso, porque é um cientista político. Não, porque o partido político, nós temos que... Gente, as maiores democracias do mundo têm dezenas de partidos, gente. Vamos para os Estados Unidos. Ah, mas aparece democrata? Republicano. Tem mais de 70 partidos. Qual o problema de ter partido político? Pelo menos 8 em todas as eleições presidenciais. Partido político representa o pensamento popular, representa a pessoa. Agora tem que ter ideologia. Partido político sem ideologia, aí sim, aí é uma salada. Mas como que se pode avaliar objetivamente a existência ou não de ideologia? Mas a população é que faz o filtro. Vamos lá, qual o partido político ideológico que nós temos no Brasil hoje? Aqui na Câmara não tem não, viu? Aqui na Câmara não tem. Eu apontaria alguns. Não, PCdoB, aí o senhor citou o PCdoB votou todas as propostas capitalistas que a Câmara tem aqui. Eu apontaria alguns, mas não como apresentador do programa. Nós estamos lutando pela democracia. Mas eu não vi nos debates... Então não vamos generalizar. Eu não vi nos debates o PCdoB, por exemplo, eu não vi nos debates o PCdoB, por exemplo, manifestar a sua proposta anticapital, que é a origem. Nesse momento, que é a origem. O PCdoB está lutando contra o golpe, que muita gente apoiou. Mas quando apoiou o PT... Não vamos entrar nas questões tão partidárias. Mas quando apoiou o PT... Vamos fazer tergiversação, mas quando apoiou o PT... Nós estamos discutindo a mas quando apoiou o PT, só apoiou todas as teses do PT que passou a ser capitalista. Pausa. Não vamos discutir mérito. Não vamos discutir o mérito. Hoje, falta ideologia. Falta ideologia. O PCdoB tem ideologia, o PT tem ideologia. Tem um projeto para
nação E a que retirou população- 30 milhões de mas povo tem que da manifestar pobreza. aqui. Pausa. E combateu a corrupção. Tempo. Tem que ser manifestado Votou contra a aqui. ganha na Pera aí, campanha. só um minuto. quero Eu vou entrar no meio. Como votou? Eu vou entrar no meio. Saber como seu Eu partido vou entrar votou no meio em dos todo o dois. financiamento de Peraí, campanha. não vamos entrar. Peraí. Peraí, ideologia. deputado, ex-deputado. Ideologia. Não vamos entrar na questão de mérito, tá bom? Não vamos Mas discutir o que um por falta- um. mas veja bem, Só você para viu concluir, aqui? deputado Fonseca, eu Você viu preciso aqui? terminar o Você viu programa. aqui a questão da ideologia? É o que está faltando, ideologia. Partido ideológico Deputado. vai identificar... Deputado. Não vamos uma- identificar é um ou político, outro, da não vamos dizer população. qual ou não. O programa, Pronto. na medida vamos em dizer que qual é o um partido, outro, não, mas na é- medida em que é você verdade. tenha um sistema eleitoral, deputado, que corresponde ao que o senhor falou. Na medida que você tem um sistema eleitoral que você obrigue o eleitor a optar em torno da proposta política do candidato, aqui não é ideologia, porque ideologia, sim, é o socialismo, isso é outra coisa. A proposta política, qual a saída para o Brasil? Quem é a favor da reforma agrária, quem é contra? Quem defende a liberdade religiosa é Então, quem é mas contra? onde é que se Quem? representa? Não, pera Partido lá. político. Pera, deixa eu Partido falar. político representa a Exatamente. Parou, o partido- parou? Não, só um último, só para terminar. Parou. Então, Antes disso- deputado, isso significa que o partido político que elabora o seu programa em torno dessas coisas e submete ao povo, como o senhor próprio falou, o povo é que vai fazer o Sim, mas filtro depois em torno ele da terminou, não, proposta chega, política. Mas parou. ele atua na proposta política dele? Parou. A Só um maioria não minutinho. atua. Vou agradecer aos nossos convidados nesse programa sobre a reforma política que terminou quente. Eu peço desculpa, mas a gente às vezes precisa entrar no meio mesmo para mas encerrar, é isso porque mesmo, o então. tempo deu. E, infelizmente, só me resta tempo para agradecer ao deputado Ronaldo Fonseca do PROS Distrito Federal. Muito obrigado por ter vindo aqui Eu no que Participação agradeço, eu que Popular. agradeço. Aldo Arantes, ex-deputado, escritor, vai lançar o livro, então, nessa terça-feira, dia 22 de novembro, sobre a reforma política. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Obrigado a Popular. vocês e parabéns ao Participação Popular. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou, que mandou pra gente suas mensagens, suas perguntas. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.